A Priscila Yazbek está em Nova York, a gente vai conversar com ela. Priscila, a gente esperava um anúncio um pouco mais direto e os jornalistas estão pressionando Scott Bessent para isso. Quais seriam essas sanções? Que instituições financeiras o governo norte-americano identificou que lavam dinheiro para o Irã? Ou que países estão negociando com o Irã? Claro que a gente sabe que entre eles estão, por exemplo, Rússia e China. Mas foi mais uma série de ameaças do que, de fato, um anúncio concreto. Exato, Uribe, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Inclusive, agora há pouco, um jornalista perguntou sobre possíveis sanções a bancos chineses que são conhecidos por processar petróleo iraniano, e Scott Bessent disse que ninguém está além do alcance das sanções dos Estados Unidos, e sem falar sobre a China diretamente, disse que a melhor maneira de se envolver com os países é através da diplomacia silenciosa, portanto falando aí sobre todas essas medidas, falando sobre inclusive que cada país tem um prazo definido para encerrar as atividades que eles identificaram, então dando um prazo para que eles interrompam essas negociações com o Irã. Também falou sobre atingir uma rede de empresas intermediárias e embarcações da chamada frota fantasma, espalhadas pelos Emirados Árabes Unidos, Hong Kong, China, Singapura, Suíça e Europa, mas a gente sabe que o governo Trump já tem tentado evitar essa frota fantasma, tentado atingir essa frota fantasma que carrega então petróleo do Irã para outros países, e também uma análise que tem sido feita em relação à China, que compra até 90% das exportações de petróleo iraniano, é que mesmo que os Estados Unidos tentem sancionar aí as instituições e também os intermediários que fazem essa venda, que a China usa refinarias, pequenas refinarias independentes, e que seria difícil para os Estados Unidos de conseguir rastrear esse petróleo. Então, são medidas que devem trazer, claro, ainda um impacto maior em relação às sanções que já tinham sido anunciadas anteriormente, banimento de empresas que negociam com o Irã e de indivíduos também. Eles citaram inclusive a OFAC, que mira então, que é um departamento ali do Tesouro que mira indivíduos, empresas que fazem negociações com a China para tentar estrangular de fato economicamente o regime iraniano, mas isso é mais do mesmo que já vem sendo feito pelo governo Trump desde quando o governo Trump anunciou aquelas sanções no ano passado, quando fez aquele primeiro ataque junto com Israel ao Irã, e isso não tem surtido o efeito esperado pelo governo Trump de concessões feitas pelo regime iraniano. A gente vem falando que o regime iraniano, inclusive, trocou recentemente sua liderança ali no comando da sua ala militar. Inclusive, o novo conselheiro do líder supremo, do Mojtaba Khamenei, ele é considerado mais linha dura, e ele já falou ao longo do fim de semana, o Mohsen Rezaei, que ele não vai ceder, que a guerra econômica dos Estados Unidos deve ser um fracasso, e disse que os países que entrarem nessa cooperação econômica com os Estados Unidos estão sujeitos a enfrentar também o Irã num confronto amplo, ou seja, falando sobre uma possibilidade de escalada, inclusive, do conflito. Então, há análises nesse sentido de que o Irã, inclusive, estaria disposto a elevar as ofensivas, aumentar essa escalada da guerra. E um outro ponto, né, Uribe, que a gente vem ressaltando também, o Irã já está sujeito a sanções por parte dos Estados Unidos e também de outros países desde a Revolução Islâmica de 1979, portanto, há quase 50 anos. E isso não tem sido suficiente para retirar, né, os ayatollahs do poder ou para trazer algum tipo de mudança significativa no regime, e nem para trazer algum tipo de mudança em relação ao programa nuclear do Irã, que para começo de história foi o que fez, segundo o governo Trump, motivou e gerou esses ataques então do governo dos Estados Unidos. Então não há uma expectativa de que isso talvez traga alguma mudança. O governo do Irã, inclusive, já passou por esse tipo de sanções antes e não se
importa ou não se incomoda, de certa forma, com o que isso pode causar de sofrimento para a sua população, já vem enfrentando dificuldades econômicas. E aí, só para finalizar, Uribe, em relação à China, além da China ter esse sistema aí de refinarias independentes, que talvez não sejam atingidas por essas sanções, porque são difíceis de ser rastreadas, um outro ponto também são os minerais críticos da China. Então, a China ainda pode responder aos Estados Unidos se houver algum tipo de... se essas medidas conseguirem, de fato, chegar à China, afetar a China de alguma forma, a China pode mais uma vez jogar a carta dos minerais críticos, que foi o que fez o governo Trump recuar em relação à disputa comercial relacionada às tarifas. Portanto, são estratégias que já foram usadas antes, talvez de uma forma mais incisiva, mas mais uma vez não parece ser algo que vai conseguir trazer uma mudança significativa no curso desse conflito. Uribe. É um país milenário, a gente está falando dos iranianos. O Irã é um país com uma cultura muito sedimentada, uma cultura muito cristalizada, e eles têm uma resiliência muito grande. Então, esses embargos econômicos, mesmo que parte da população passe fome, eles avaliam que é melhor que você siga nessa situação, pelo menos reafirmando o papel iraniano. Claro que a gente está falando também de uma elite que não passa fome. E aí sacrifica aquela população mais pobre que passa. A gente está falando de uma ditadura religiosa. Então é uma situação bastante complicada e dificilmente haverá uma revolução interna para tentar derrubar o atual governo. Obrigado, Priscila, pelas informações.